luz penetra em todos nós, em nossos corações, e no ambiente a fé se traduz, vibra em todos irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade e a vida. Se ouvires a canção que agora eu vou cantar, saberás o que ela fala ao coração. Ave Maria, graça e luz, Santa Maria me ensinou que cantar é plantar o eterno amor. Eu que estava tão perdido, procurando a solidão, encontrei bem junto a mim a solução. O seu olhar me transformou e eu em prece lhe pedi, me ensina a encontrar a solução. A solução está em ti, é só cantar e descobrir que louvar é deixar o bem fluir. A solução estava em mim, ela me disse estava em mim. Filho, cantar e eu cantei a solução. Ave Maria, graça e luz, Santa Maria me ensinou que cantar é plantar o eterno amor. Vem plantar o eterno amor, vem cantar. Que dia que vai rolar? Jesus nos seus braços, eu posso ter a luz e seguindo seus passos, eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus nos dê a mão e nos ensina a caminhar.
te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a confiar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a amar. Bem-vindo, irmão de hoje e de outrora, neste ambiente pra falar de amor. É como um hino ao romper da aurora, em homenagem ao Mestre Senhor. Esta cidade se enche de alegria e luz, e a luz penetra em todos nós, em nossos corações, e no ambiente a fé se traduz, vibra em todos irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou
Pelas terras da Judeia, vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, com um menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Pelas terras da Judeia, vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, com menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Muito boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez do Centro Espírita Jesus Perante a Cristandade, aqui na cidade de Castro, para mais uma reunião pública, que como sempre acontece nas terças-feiras. E hoje para falar sobre um capítulo do Evangelho. Então quer dizer que sejam todos muito bem-vindos e que possamos ter uma boa reunião e que essa lição de hoje possa trazer um alento, uma compreensão maior para todos nós a respeito do que é estar vivo, do que é viver nesse mundo atual. E antes de mais nada, para a gente iniciar a nossa conversa, eu convido a todos por uma reflexão rápida, por alguns minutos, fechando os olhos e levando o pensamento até Deus, nosso Pai, que é a suprema consciência do universo, aquele que abrange tudo que tudo é, que nos olha, que nos cuida, que nos ampara. E vamos então pedir a Ele que permita que tenhamos bons momentos de reflexão, que consigamos manter a nossa atenção para, mais uma vez, refletirmos sobre o Evangelho do Seu Filho Jesus, que nos deixou lições tão importantes para a nossa vida, e que todo esse momento de reflexão nos traga uma nova energia, nos inspire bons pensamentos e que nos traga uma atitude positiva em relação a esse momento que vivemos de dificuldade para toda a humanidade e que cada vez mais sigamos com passos firmes e certos em direção ao progresso espiritual e ao mundo melhor numa vida futura. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós trazemos para a nossa reflexão o capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os aflitos. E é um capítulo longo, então nós vamos falar hoje a respeito de 3 tópicos desse assunto, que seria a justiça das aflições, as causas das aflições e o esquecimento do passado. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, então, o Evangelho de Jesus, com uma análise ou com uma explicação a partir de um estudo do Kardec pelos espíritos que foram orientando e explicando o significado desse Evangelho. Então, ele nos traz reflexões bastante importantes que nos facilita o entendimento, a compreensão do que realmente Jesus quis dizer para nós nessas mensagens. Então, antes de mais nada, quando nós falamos a respeito de um assunto, especialmente os assuntos do Evangelho, que às vezes tem algumas palavras mais difíceis, enfim, mas é sempre importante a gente procurar entender o significado da mensagem através das palavras que estão lá. Então, bem-aventurados os aflitos. Vamos entender primeiro o que é aflito. Então, aflito vem de aflição. O que é aflição? Então, aflição é uma palavra que tem origem no latim, da palavra affliction onis, e quer dizer um sentimento de agonia. Então, a aflição é um sofrimento intenso ou uma preocupação, aquele desassossego por alguma coisa ou uma causa, que vá afetar
a nossa vida direta ou indiretamente. Ou seja, é aquela impressão que a gente tem de que alguma coisa não está certo, que alguma coisa não está bem. Então isso nos deixa aflitos, né? Nos deixa com um sentimento de aflição. É aquela sensação de que realmente tem alguma coisa errada, né? Ou de que alguma coisa estranha, ou errada, ou traumática possa acontecer. Né? Então, quantas vezes a gente escuta pessoas dizer assim, nossa, hoje eu estou com uma agonia, né? Com um aperto aqui no peito. Engraçado, parece que vai acontecer alguma coisa ruim, mas não sei bem o que é. Então, isso faz a pessoa ficar aflita. Então, resumidamente, a aflição é um sentimento causado pelo desgosto, pela tristeza ocasionada por alguma dificuldade. Então, às vezes, uma coisa que acontece que não é bem do jeito que você previa, não era bem do jeito que você queria, então isso gera uma situação de aflição. Então, ou não consegue resolver uma determinada coisa, alguma questão que precisa ser resolvida, e isso também faz com que essa dificuldade, né, traga essa sensação de incômodo, que seria a aflição. Muito bem. Então, qual o significado de bem-aventurados os aflitos? O que Jesus quis dizer com isso? Quer dizer, se aflição é um mal-estar, quer dizer, a gente não está se sentindo bem, como que Jesus pode dizer que isso é uma bem-aventurança? É uma coisa meio estranha. Né? Jesus diz assim, não, é bom que você se sinta aflito. É isso que quer dizer bem-aventurados os aflitos. Mas ele diz mais, porque ele diz, bem-aventurados os aflitos, né, que terão o reino do céu. Bom, mas então, onde é que estaria a justiça dessas aflições? Espera aí, mas se eu sou uma pessoa boa, por que eu tenho que viver aflito? Por que eu tenho que ter essa sensação? Que justiça é essa? Enfim, quais seriam as causas dessas aflições? Então é isso que nós vamos conversar. São essas respostas que o Evangelho nos dá, mas numa leitura rápida do texto do Evangelho, talvez a gente não consiga entender claramente essas respostas. E é isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz para nós. Tem as explicações para cada uma dessas perguntas. Muito bem, vamos lá para o significado de bem-aventurados os aflitos. Então, primeiro, vamos procurar entender o que Jesus disse. Então, ele está dizendo lá que bem-aventurados são os aflitos porque terão o reino do céu. Então, as compensações que ele diz, terão o reino dos céus, então, essas compensações que Jesus promete para quem sofre aflição aqui na terra, só pode acontecer na vida futura. Porque se ele está falando do reino dos céus, quer dizer, então não é aqui. É a nossa vida futura depois da morte do corpo. Então, vamos entender lá, bem-aventurados os aflitos, que terão o reino do céu. Então, o que Jesus está nos colocando que, embora nós passamos por um momento de aflição, nós teremos essas dificuldades aqui, mas nós vamos ter uma compensação na vida futura, porque nós vamos merecer o céu. Então, se não acreditarmos numa vida após a morte, se nós achamos que a única vida que a gente tem é essa, se a gente não acredita na vida espiritual ou na eternidade da alma, então essas afirmações de Jesus não faz sentido. Mais do que isso, seria uma enganação. Quer dizer, se Jesus disse para nós, bem-aventurados os aflitos que terão o reino dos céus, quer dizer, se não tem reino dos céus, se não tem vida após a morte, então foi uma enganação. Mesmo que a gente acreditando, então nós acreditamos numa vida após a morte. Então, mesmo acreditando nisso, é difícil para a gente compreender a utilidade disso, Qual é a utilidade de sofrer para ser feliz? Não dá para ser só feliz? Por que tem que sofrer para ser feliz? Porque se nas bem-aventuranças Jesus diz para nós que bem-aventurados os aflitos, e se a aflição é sofrimento, por que a gente tem que sofrer para ser feliz? Então, mesmo que eu acredite, e eu acredito numa vida após a morte, mas eu só vou ter merecimento de um lugar bom se eu sofrer? É isso que Jesus está dizendo? Então,
É difícil, fica difícil para a gente aceitar. Então, quando a gente começa a refletir sobre isso, sobre essa questão do sofrer para ser feliz, é lógico que surge um monte de pergunta. Né? E como é que se responde a essas perguntas que nós vamos ter? A resposta vem de uma fé raciocinada. O que é fé raciocinada? Quer dizer, é usar a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de raciocinar, ou seja, usar a nossa inteligência para analisar o significado da mensagem do Evangelho. Se nós olharmos isso racionalmente, usando a nossa inteligência, nós vamos encontrar as respostas, né? Muito bem, mas antes de encontrar as respostas, vamos ver as perguntas. Bem-aventurados os aflitos. Qual é o significado disso? As perguntas mais comuns que a gente faz. Por que algumas pessoas sofrem mais que as outras? Né? Bom, bem-aventurados os aflitos, então deve ter alguma vantagem nisso. Essas que sofrem mais vão ter mais merecimento? Né? Mas por que isso acontece? Por que alguns nascem na miséria e outros na riqueza? Sem terem feito nada para justificar essa situação. Porque se eu nasci numa família rica, né, eu já nasci rico, eu não fiz nada para ser rico. Bom, o meu pai, a minha avó, o meu avô, seja lá quem for, trabalhou muito para poder chegar a ter bens materiais. Mas eu já nasci com a coisa pronta. Então por que eu nasci no negócio pronto e tem outros que nascem na mais completa miséria, que não tem o mínimo necessário para viver? Como é que fica? Como é que justifica essa situação? Por que uns nada conseguem, enquanto para outros tudo é fácil de conseguir? A gente vê gente tão séria, lutando tanto, e não consegue nada. Às vezes a pessoa é bem preparada e não consegue emprego. Às vezes o outro é tão mal preparado e consegue empregos ótimos. Por que isso acontece? Por que pessoas boas sofrem tanto, enquanto pessoas más só prosperam? Essas são perguntas bem comuns quando a gente analisa essa mensagem do Evangelho. Agora, a fé na vida futura, nós acreditamos nessa, nós acreditamos no que Jesus falou, nós acreditamos na mensagem dele. E aí, quando ele diz, bem-aventurados os aflitos que terão o reino dos céus, então isso me dá uma fé na vida futura. E isso me consola. Porque se eu acredito nos ensinamentos de Jesus e ele disse isso, então eu acredito que eu vou ter uma compensação futura. E isso me consola e traz paciência. Mas, da mesma forma, não explica esses fatos que parecem desmentir a justiça divina. Mas assim, mas espera aí. É tanta coisa contrária, é tanto contrassenso, quer dizer, como que pode, por mais que eu acredite, fica difícil de aceitar. Não é? Esse é o questionamento que todo mundo faz. Continuando lá, compreendendo. Então, veja, se todos esses questionamentos, para nós não faz muito sentido, que parece que desmente a justiça divina, então eu preciso entender o que é essa justiça. A justiça das aflições. Então vamos procurar compreender, analisando o que está escrito no Evangelho, vamos procurar entender a justiça divina. Bom, então, admitindo a existência de Deus, primeira coisa, vamos admitir que Deus existe. Então, admitindo-se a existência de Deus, nós admitimos a sua perfeição. Porque se nós acreditamos que existe um ser, Deus, que criou todo o universo, ele é anterior a todos nós. E se ele fez tudo funcionando tão bem, nós temos que admitir a perfeição dele. Muito bem. Então, se eu admito a perfeição, eu tenho que admitir também que ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem isso, ele não seria Deus. Porque com isso ele seria perfeito. Aí sim, é Deus. Porque nós admitimos que Deus é perfeito. Agora, se ele não fosse tudo isso, ou se ele não tivesse tudo isso, ele não seria Deus. Então, olha que coisa parece confusa, mas quando a gente usa a nossa inteligência, que nós raciocinamos e analisamos o que está escrito no Evangelho, as coisas começam a ficar mais claras. Então, se eu acredito em Deus, admito que Deus existe, então, automaticamente eu admito que ele é perfeito. Se ele é perfeito, ele é todo poder, toda justiça, toda bondade. Certo? Porque ele é Deus. Que Deus, com tudo isso, ele então seria um ser soberanamente bom e justo.
Perfeito, todo poder, toda justiça, toda bondade. Todo bondade, toda justiça. Está lá. Então ele não pode agir por capricho, nem com parcialidade. Porque se ele é perfeito, e na perfeição dele, ele é a bondade e a justiça no seu grau máximo, ele não vai agir por capricho e dizer, você vai sofrer, você vai ser feliz. Você vai ser pobre, você vai ser rico. Ele não faz isso. Né? Não tem parcialidade nisso. Mas então por que as coisas acontecem? Não é? Eu entendi que Deus é perfeito e ele não faria isso. Não ia escolher quem que ia sofrer e quem que não ia sofrer. Mas então por que isso acontece? Né? Lógico que as aflições da vida, elas têm uma causa. Isso é óbvio. Eu estou aflita. A mãe, né, final de semana, assim, nossa, eu estou tão aflita, meu filho saiu, foi numa festa e não chega. E não chega. E ela não consegue dormir enquanto o filho não chega. Então, isso é aflição. Mas por que ela está aflita? Porque o filho está na rua e não chegou. Então, a aflição dela tem uma causa. Então, toda aflição tem uma causa. Então, se as aflições da nossa vida têm causa, e se Deus é justo, essa causa tem que ser justa. Bom, então agora entendi. Se eu estou sofrendo, tem uma causa para eu estar sofrendo. E se essa causa Deus que determinou, então essa causa é justa. E aí está explicada a justiça. Mas como entender a justiça dessas causas? Eu entendi que Deus é perfeito e é justo. Eu entendi que a aflição tem uma causa. E eu entendi que se Deus é justo, a causa para a minha aflição é justa. Mas como é que eu entendo a justiça dessas causas? Vamos usar o nosso raciocínio de novo. Vamos lá para as causas das aflições. Muito bem. Nós temos que entender, primeiro, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, né? Lá no parágrafo 4, da página 61. E diz assim, as causas das aflições, umas têm causa na vida presente, outras fora dessa vida. Faz sentido para vocês? Quer dizer, se eu sou uma pessoa boa a vida inteira, mas só sofri. Quer dizer, então, eu não fiz nada de errado nessa vida para merecer. Onde é que está a causa? Porque se a minha aflição é o efeito, tem que ter uma causa. Mas se eu sou uma pessoa boa nessa vida, onde é que está a causa? Só pode estar fora dessa vida. Se não é nessa vida, qual vida? Numa vida futura? Não. Porque se é uma causa, ela tem que estar numa vida passada. Começa a fazer sentido? Claro, né? Então nós temos lá causas das aflições atuais e anteriores. Atuais, que são causas que eu mesmo provoquei nessa vida que eu estou agora. E anteriores, que vêm de uma vida anterior, ou de uma vida passada. As atuais são aflições evitáveis. As anteriores são inevitáveis. Bom, começa a clarear um pouco. Né? Agora eu começo a entender o que quer dizer isso, essa justiça das aflições. Porque se eu sou uma pessoa que não tenho bons procedimentos nessa vida, né? Tudo tem causa e tem efeito. Então, se eu agir errado, eu vou ter um efeito indesejado. Se eu ajo corretamente, eu vou ter bons efeitos. Mas, se nessa vida eu só faço coisa boa e assim mesmo eu só sofro, é porque eu tenho que buscar uma causa numa vida anterior. Então, nessa vida, eu consigo mudar minha atitude e o efeito muda. Agora, o que eu fiz no passado, né, numa vida anterior, eu não tenho como corrigir agora. Então, se a causa da minha aflição é anterior, é de uma vida anterior, eu vou ter que viver. E, então, são causas inevitáveis. Vamos ver algumas causas atuais das aflições. O que gera aflição nessa vida que nós estamos agora? Então, se nós formos observar a origem das aflições, fica fácil reconhecer que a maioria das nossas aflições é consequência do caráter e da conduta dos que passam por elas. Então, sofre, ou a maioria desses sofrimentos tem causa nessa vida atual e que está ligado ao caráter e à conduta daqueles que estão sofrendo. Quantas pessoas que são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição, né? Então, se eu sou muito ambicioso, eu quero ter coisas as quais eu não posso, isso me faz sofrer.
né? Se eu quero ter um carro que eu não tenho dinheiro para comprar, então isso me gera uma aflição, isso me faz sofrer. Mas a causa é minha mesmo. É a minha ambição que me faz sofrer. Se eu aceito a minha vida do jeito que ela é, se eu não tenho essa ambição, ou se eu não sou orgulhoso, eu não vou sofrer. Então, exemplos de causas atuais. Quantas pessoas que se arruinam, né, por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Então, quantas pessoas que a gente vê que perdem o emprego, né, porque nunca está bom, porque nada chega, sempre quer mais, enfim. São causas das aflições que estão ligadas à própria pessoa. Quantos casamentos infelizes que a gente vê porque estavam baseados no interesse ou na vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quer dizer, a pessoa está num casamento infeliz, fica, sofre, né, ou separa, mas enfim, por quê? Porque o casamento foi feito em cima do interesse, ou do interesse social, interesse de recurso financeiro, né? Ou na vaidade, quer dizer, porque a pessoa era muito bonita, mas tudo isso, se não tiver uma base num sentimento, que o coração esteja envolvido, vai ser infeliz. Aí diz assim, ai, Deus me castigou que eu sou infeliz. Não, você é infeliz porque você começou a coisa errada. Mas isso são alguns exemplos apenas, né, de causas atuais. Quantas doenças decorrem dos destemperos e dos excessos de todo tipo? Eu lá na minha idade madura, entrando na velhice, sofro um monte de problema de pulmão, não consigo nem respirar, tenho que viver no oxigênio, fazendo inalação, porque tenho uma doença no pulmão. Mas por quê? Porque fuma desde que era adolescente. Daí Deus que te castigou. Quer dizer, a causa da tua aflição, do teu sofrimento, está ligado, né? Ou a tua doença está ligada ao vício que você mesmo se colocou. Mas vejam que todas essas causas atuais são evitáveis. Quer dizer, nós podemos mudar a nossa forma de viver e nós não vamos sofrer essas aflições. Porque se eu aceito a minha vida do jeito que ela é, se eu entendo, né, que não é para mim aquilo, né, que eu não posso ter determinadas coisas, eu não vou sofrer. E aí, então eu posso evitar o sofrimento. Eu posso evitar a doença se eu cuidar da minha saúde. Eu posso evitar a infelicidade se eu não for orgulhoso, se eu souber compreender as pessoas e tudo mais. Muito bem. Mas, fora as causas atuais, nós temos as causas anteriores das aflições. Então, há males nessa vida cuja causa primária é a pessoa. Mas há outros males que parecem atingir a pessoa como por fatalidade. Então, tem aflições que a gente passa que a causa é a gente mesmo, mas tem outros que não dependem da gente e parece que acontece sem parar com a gente, né? Considerando que todo efeito tem uma causa, então as aflições são efeitos que devem ter tido uma causa, e essa causa deve ser justa, se nós acreditamos na justiça divina. Então, ao efeito precedendo sempre a causa, se essa não se encontra na vida atual, ela tem que estar numa existência precedente. Então, se o efeito, né? Como é que eu vou ter um efeito se não tem causa? Então, essa causa tem que estar para trás, porque a causa sempre é antes do efeito, né? Se eu não consigo encontrar nessa vida, eu vou encontrar na vida anterior. Então, Deus, Ele não pune ninguém pelo bem que fez e nem pelo mal que não fez. Se nós somos punidos, ou se nós entendemos a aflição como punição, é porque a gente fez o mal. Se nós não fizemos o mal agora, nós fizemos o mal no passado. Então, não tem o que discutir, né? Fica fácil de entender. Se não fizemos mal nessa vida, nós fizemos em outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Então, lembrando, né, lá para o final, que é uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça divina. Então, se nós não fizermos nenhum mal nessa vida atual, nós temos que procurar entender que nós fizemos isso em outra. E essa é uma alternativa que não tem como escapar, é impossível escapar. Porque se foi numa vida anterior, como é que nós vamos parar de fazer o mal? Não tem mais como. Se é nessa vida, a gente tem como mudar de atitude e resolver o problema da aflição. Mas se a gente fez isso numa vida anterior, não tem como consertar.
na qual, né, se essa impossibilidade de não viver ou de não passar por essa aflição em relação a uma causa passada, mostra, né, a lógica diz para nós de que lado está a justiça divina. E lembrando que essas causas anteriores são inevitáveis, ou seja, não podemos fazer nada para que não aconteça. Então, vamos para uns exemplos de causas anteriores, de vidas passadas, né, de aflições que são inevitáveis. Então, vamos pegar primeiro o modo, o tipo. Golpes por fatalidade. Causa, o mal que fizemos em outra vida. Isso, na maioria das vezes, é assim. E vamos lá para alguns exemplos. Então, perdas de entes queridos, perdas de arrimos de família, acidentes fora da previdência, reveses da fortuna, flagelos naturais, doenças de nascença, deformidades, deficiências mentais, entre outros. Então vejam, por que uma pessoa nasce com uma deformidade física? Por que uma criança nasce com uma doença já, desde a hora que ela nasce, ela já tem essa doença? Por que existem pessoas que têm deficiências mentais? Por que tem pessoas que, na família, é uma sequência de perder pessoas queridas? Morre o pai, morre a mãe, morre o irmão, morre a avó. Quer dizer, a pessoa lida com o fenômeno da morte ou da perda de pessoas durante a vida inteira dela. Ou por que tem pessoas que já na infância fica sem pai, fica sem mãe, fica órfão? Por que tem pessoas, né, que a família inteira tem o pai como aquele que sustenta a família, e de repente esse pai morre e a família fica sem ter a pessoa para fazer o sustento da família? Por que essa família inteira tem que passar por isso? Quer dizer, o que eles fizeram nessa vida para ter que passar por isso? Ou, como eu falei no caso das deformidades, o que a pessoa fez para ela já nascer com um defeito? Se ela não fez nada nessa vida, mas a vida dela está começando. Então, é claro que essa aflição tem que estar numa vida anterior. Agora, se a causa é justa e é de uma vida anterior e ela veio com essa deformidade, então, essa deformidade tem uma causa. E a justiça divina coloca essa deformidade nessa vida para que a pessoa passe por essa aflição, por esse sofrimento, para se redimir de alguma coisa grave que tenha feito. Mas eu não me lembro. Mas ainda bem que a gente não lembra, porque senão a coisa ia ficar muito mais difícil. Outros exemplos. Vamos lá. Situação, consequência. Então, vamos pegar... Vejam, gente, né? Vamos deixar claro isso. São explicações que nós estamos falando com exemplos fáceis de entender. Mas isso não significa que o que está o exemplo aqui, todo mundo vai ser desse jeito. É claro que não. Esses são só exemplos. Então, a situação. Na vida anterior, a pessoa era muito orgulhosa. Consequência, nessa vida, ela pode nascer em condição muito humilhante. Por exemplo, na vida anterior, era um patrão que humilhava demais os seus funcionários. Ele, como consequência, né, a causa, orgulhoso, né, humilhava as pessoas. A causa, o efeito nessa vida vai nascer em condição humilhante. Ou seja, ele vai precisar de um trabalho e ele vai ter um patrão igualzinho ao que ele era. Que vai humilhar ele, que vai xingar ele, que vai pisar nele, que ele vai ganhar pouco, que vai... É isso. Né? Se ele foi um mau filho, ele vai sofrer com os seus filhos. Se ele empregou a fortuna de um modo errado, ele pode vir nessa vida privado até do necessário, para passar muita necessidade, para dar valor ao que ele tinha e não soube valorizar. Se praticava o aborto, pode ter dificuldade para ter filho. Se ele se suicidou, ou se foi um suicida, ele pode vir com vários problemas de saúde em consequência ao mal que ele causou no corpo da vida anterior que ele tinha. Agora, isso não quer dizer que toda mulher que não consegue ter filho, ela fazia aborto na vida passada. Não é isso. Tá?
São situações que eu estou dando o exemplo que pode ser, mas não que seja. Né? Então, da mesma forma, porque isso a gente fala mulher, mas pode ser o homem também. Né? Porque numa encarnação, ele também não valorizou. Ou ele praticava aborto nos outros, né? Fazia aborto, ele era um médico que fazia aborto nas mulheres. Então, de repente, ele vai experimentar isso como pai de nunca poder ser pai. Né? Enfim, são situações que não tem como enumerar. Mas, para a gente entender de uma forma mais simples, são consequências diretas de uma situação. Né? De uma vida anterior, traz as consequências para essa vida. Então, aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer, né? Está lá no Evangelho também, dizendo assim, perdoa-me, Senhor, porque pequei. Quer dizer, então, se eu reconheço a justiça divina das aflições, se eu compreendo que o que eu vivo de dificuldade, de sofrimento, de aflição, tem uma causa e que essa causa é justa, então eu preciso aceitar essa minha aflição como merecedor dessa aflição. E aí, reconhecer e pedir perdão para Deus, porque se eu estou vivendo isso, é porque em algum momento eu causei, né? Eu mesmo pratiquei um erro que gerou essa causa dessa aflição que eu estou agora. E aí, é difícil isso? Claro que é difícil. Mas pedir perdão para Deus, ou fazer uma prece e até agradecer a Deus pela oportunidade que você está tendo de corrigir os teus erros do passado. Bom, mas isso seriam punições pelas faltas? Né? Vamos lá para o significado das aflições. Não seriam punições pelas faltas, né? Essas aflições, elas seriam um meio de progresso. Por que meio de progresso? Sim, porque se Jesus disse, lá no início da mensagem nós falamos, né? Bem-aventurados os aflitos que verão o reino de Deus. Então, se ele está dizendo que é bom você passar pelo sofrimento, aceitar, entender, compreender de forma resignada, porque você vai ter uma compensação futura, então isso significa que é um meio de progresso. Eu entendo que eu errei, eu entendo que eu agi mal. Então agora eu tenho como corrigir. Então é um meio de eu melhorar, é um meio de eu progredir. Né? Também serve como uma advertência. Se eu tenho um sofrimento, uma aflição que se repete na minha vida, então isso mostra que eu procedi mal em algum momento, porque esse é o efeito de uma causa. E essa causa fui eu. Né? Então eu preciso entender isso. Além disso, viver essas aflições dá para a gente experiência. Né? Experiência de vida, de entender a nossa vida e de compreender a vida do próximo também. Faz sentir a diferença entre o bem e o mal. Isso é uma coisa importante, porque se eu reconheço que o sofrer, a aflição não é uma coisa boa, que isso judia de mim, então, se não é bom, é uma causa, é um efeito de uma causa onde eu pratiquei o mal. Então aí eu começo a entender a diferença do bem e do mal. Faz ver a necessidade que a gente tem de melhorar. Então, na verdade, essas aflições, elas são bênçãos de Deus. São oportunidades que Deus dá para nós da gente ser melhor, da gente progredir. Nem toda aflição decorre de uma falta. Então, a gente precisa também entender. Pode ser uma prova buscada por um espírito que está em evolução. Por exemplo, o cego de nascença. Quer dizer, a criança já nasce cega, já nasceu cega. Mas como assim? Né? Pode ser decorrência de uma falta? Pode, mas nem sempre é. Pode ser uma prova que o Espírito pediu para que ele progrida, melhore numa oportunidade de estar aqui reencarnado. Então, Deus, porém, Ele quer que todas as suas criaturas progridam. Portanto, Ele não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Então, Jesus já falava lá para a gente procurar ser perfeito como Deus é perfeito. Então, se esse é o nosso objetivo de buscar essa perfeição, nós só vamos poder chegar nessa perfeição quando a gente não tiver nenhum desvio desse caminho. E é isso que Deus quer. Então, Ele quer que a gente progrida, que a gente melhore, mas para a gente fazer isso, Ele não vai deixar nada impune. Quer dizer, nada do que a gente fez vai ficar sem ter uma punição pela falta. Porque Deus quer
todo mundo no caminho reto e quer todo mundo chegando na perfeição. Muito bem. Aí vem lá. Como é que nós vamos reagir perante essas aflições? Nós podemos reagir com arrependimento, quer dizer, entender que nós fomos a causa, se arrepender e procurar corrigir, ou podemos nos revoltar. Então, como é que funciona isso, né? O arrependido e o revoltado. Então, no arrependido, ele aceita as provas, ele pode escolher as provas e ele quer reparar o mal. O revoltado, ao contrário, ele não aceita as provas e as tribulações lhe são impostas. Então, vamos explicar um pouquinho isso aí, para ficar bem claro. Quando nós estamos lá no plano espiritual, antes da gente vir para uma nova oportunidade na vida física aqui, como reencarnado. Então, na preparação do planejamento da nossa nova vida, quando eu entendo tudo isso, que eu sou arrependido, eu vou aceitar as provas. Então, você vai passar por isso, você vai sofrer isso, eu aceito. Né? Melhor ainda, eu posso até escolher as provas que eu vou passar, para poder reparar o mal que eu fiz. Agora, se eu não aceito, né, eu não vou aceitar as provas e as minhas dificuldades vão ser impostas. Por isso que a gente vê tanta gente revoltada, né? Revoltada com a vida. E a gente vê tanta gente resignada, que aceita as dificuldades do sofrimento. Né? Então, os sofrimentos, para o arrependido, são expiações do passado e provas para o futuro. Para o revoltado, os sofrimentos são expiações do passado que resultam, normalmente, numa nova revolta contra Deus, porque não aceita e só vai piorando a situação. Né? Resultado do arrependido, as provas da vida fazem com que ele progrida. Para o revoltado, sempre tem que recomeçar as provas. Então, fica simples. Quando eu olho a minha vida, eu posso ser o arrependido e posso ser o revoltado. Se eu sou arrependido, eu vou aceitar isso de forma resignada. Todas as limitações físicas, de saúde, financeiras, de sucesso, de progresso, de tudo. Eu posso entender tudo isso, né? Aceitar as provas que vão me fazer progredir. Agora, se eu for revoltado, né? Eu sei que cada vez eu vou ter que recomeçar. E as provas vão ser cada vez mais difíceis. É igual na escola. Eu posso estudar bastante e passar por média e entrar de férias logo. Mas eu posso não estudar tanto e ter que fazer exame e ficar nas férias estudando. Ou eu posso não estudar nada e reprovar e ter que fazer a mesma série, tudo de novo, né? Com muito mais dificuldade. Então, a vida é assim, é igual na escola. Né? Então, o arrependimento e a revolta. E nós vamos escolher que tipo de sentimento nós vamos ter. Então, essa reflexão é para trazer isso para nós. Né? O que está acontecendo comigo? Se está acontecendo, eu aceito que Deus é justo, então isso é justo para mim, eu vou aceitar e vou procurar ir melhorando com isso. Bom, aí vem a questão do esquecimento do passado. Né? Por que a gente esquece o passado? Na verdade, é uma bênção que Deus deu para nós. Porque imagine se a gente pensar que a gente poderia lembrar de todo o mal que a gente fez. Primeiro, ou a gente ia morrer de vergonha de sair na rua, né? Ou, às vezes, como é que a gente ia encarar a nossa própria família? Pensando que, de repente, nós íamos estar um monte de inimigos junto, no mesmo lugar, na mesma família, para poder se perdoar, aprender a se gostar, e aí se a gente lembrasse. Né? Então, o esquecimento do passado, né, não se faz e se faz. Então, ele não se faz como recordação. Não é, eu quero saber o que eu era na vida passada. Não serve para isso. Mas o esquecimento do passado, ele existe, né, como voz da consciência. Então, se a gente lembrasse, ele poderia nos humilhar, poderia exaltar o nosso orgulho, né? Ele poderia entravar o nosso livre-arbítrio, poderia trazer um monte de perturbações nas nossas relações sociais. Né? Porque poderia nos humilhar, porque dependendo do que eu fiz, eu ia ser muito humilhado. Ou exaltar o nosso orgulho, porque normalmente, né, quando a gente ouve assim, de pessoas assim, que eu fiquei sabendo que na vida passada eu fui uma rainha, né? Eu fui um rei, fui um imperador. Ninguém foi Zé Mané, todo mundo foi uma coisa bem chique. Né? E aí, se você sabe que você era um nobre, né, vai exaltar o teu orgulho. Né? Então você vai ficar se achando. Então, não faz para isso. Né? Outra coisa pode entravar o nosso livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é a liberdade que nós temos de tomar decisões da nossa vida. Então, se eu sei
o que eu fiz de errado, então agora eu posso tomar uma atitude em cima do que eu estou lembrando e não em cima do que eu quero fazer. Além do que perturbar as relações sociais, porque de repente é você lembrar do teu passado e ver que a tua mãe é a pessoa que você mais odiava no mundo e agora ela é tua mãe e você ama ela. E daí como é que faz? Não é? Então é bom o esquecimento, que a gente não lembre mesmo. Agora, se faz como boas tendências ou como más tendências. Então, essa recordação é a voz na minha consciência. Por exemplo, por mais que eu tenha esquecido o passado, tem uma coisinha lá na minha consciência que fica me dizendo a tendência que eu tenho para fazer coisa errada e as tendências que eu tenho para fazer coisa boa. E aí é aí que eu tenho que enaltecer a vontade de fazer coisas boas. Bom, as lembranças do passado, elas podem retornar para a gente nessa vida? Claro, né? Mas para retornar mesmo as lembranças do passado, completamente, só quando a gente morrer, aí nós vamos lembrar de tudo, e parcialmente durante o sono. Porque quando nós dormimos, o corpo físico precisa descansar, mas o espírito não precisa de descanso. Então ele se desprende do corpo e vai para o mundo espiritual. E lá pode ter acesso a algumas lembranças de vidas passadas. Então, às vezes, por merecimento, a gente tem acesso a um arquivo desse que, quando a gente acorda, a gente tem uma intuição, uma vaga lembrança de uma atitude que a gente precisa tomar. Principalmente quando a gente tem muitas dúvidas, né? Então, havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Então, se Deus escolheu que nós precisamos esquecer, é porque realmente isso é mais importante. Então, meus amigos, chegamos ao final da nossa explicação do Evangelho de hoje. Espero ter podido ter contribuído com essa reflexão para que a gente possa ter essa visão mais raciocinada sobre os bem-aventurados os aflitos, entendendo a justiça das aflições, entendendo as causas e o porquê que nós esquecemos do passado. Se nós entendemos um pouquinho de tudo isso que a gente conversou hoje, eu acho que nós vamos ter uma facilidade a mais para aceitar a nossa vida do jeito que ela é e também para buscar novas alternativas para melhorarmos essa vida. Novas atitudes nossas para poder merecer um progresso espiritual no futuro. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Meus irmãos, convidamos a todos nesse momento buscarem a sua vasilha com água, para que assim possamos sintonizarmos com a equipe espiritual através dos pensamentos positivos, a fluidificação destas águas, para que elas se tornem o medicamento para o nosso corpo, para a nossa alma. Que com o nosso pensamento elevado ao alto, possamos unir junto aos benfeitores amigos presentes, para que esta água se transforme em medicamento a cada um de nós. Que possamos, nesses instantes, recebermos de tudo aquilo que necessitamos para o nosso corpo, para a nossa alma, nessas moléculas de água que não são mais água, mas sim o medicamento que a divindade depositou para cada um de nós. Que assim seja, Deus seja louvado.